Eu acho que essa é uma das principais questões de dirigir uma igreja, assim. É porque é muita gente sugerindo um monte de coisa. E às vezes, né, você faz uma coisa que aí metade gosta, a outra metade não gosta. É muito difícil lidar com isso, né, cara? Aí acho que entra o lance da votação, né? Acho que isso ajuda na votação, né? Tipo, não é um grupo sozinho que decide, mas... Não dá pra votar em tudo também, cara. Pois é. Eu vou dar um exemplo. Na nossa igreja, quando a gente teve a pandemia, a gente teve que tomar as decisões difíceis lá, né? Ah, pode crer. Aí eu falei assim, ó... A gente, como diretoria, a gente decidiu e tal. Aí eu falei, pessoal, é o seguinte... É claro que as decisões que a gente tomou não vão agradar todo mundo. Falei pra igreja toda, né? Na internet. Mas a gente tinha que tomar alguma decisão. Então, entenda isso primeiro, que se a gente decidisse como você achar melhor, outros iam achar que não era melhor. E você tá livre para falar sua opinião, vir conversar com a gente promete considerar o que você tá dizendo e tal. E foi tranquilo, assim. Tem que ter esse espaço, né? Sim. Outra coisa, outro princípio importante. Todo mundo é livre para falar. Entendeu? Então, a gente... As insatisfações e tal, é melhor que elas sejam expressadas. Sim. Do que elas serem ocultadas, entendeu? Porque elas nunca ficam ocultadas, né? Elas saem em forma de fofoca, maledicência, né? Pois é, elas sempre vão para outro... Então, você tem canais para lidar com elas, é melhor, entendeu? É claro que tem gente que tem histórico de não confiar em liderança, tal. Essas pessoas talvez tenham uma tendência mais a conversar em círculos que ela considera mais protegidos e tal, porque em algum momento a liderança... Ou lideranças de outros lugares impuseram outras culturas e tal. Beleza, você tem que ter paciência também e aí ir trabalhando essa confiança na pessoa. Sim. Da pessoa, Agora, tem pessoas que não tem coração ensinável, né, cara? Eu tava conversando com um amigo meu recentemente e, mano, teve uma pessoa que chegou na comunidade e é aquela pessoa muito proativa, entendeu? E, cara, e pessoas proativas, grosso modo, são bênção pra comunidade. Pessoas querem servir e tal. O problema, mano, é quando a pessoa quer servir nos moldes dela que ela tinha na antiga igreja. Entende? Tipo assim, então ela acha que essa igreja tem que se adequar como era a cultura, porque lá era bíblico, lá era não sei o que, tal. Então, primeiro que ela sai de uma teologia muito diferente da onde ela estava, vem para essa, né, para essa igreja. E, cara, assim, aquela pessoa difícil no trato, assim. A gente fala muito sobre igrejas tóxicas, pastores tóxicos e tal, mas, mano, tem membro que é tóxico também, que é punk pra vocês, né? Que a pessoa começa a impor e, cara, e tu começa a perceber que ela é um ponto de divergência na comunidade, naquele setor que ela trabalha, entendeu? E aí tu percebe que não é tu. Tipo assim, mas até o meu amigo ter uma percepção de que ele não estava errado, de que ele fez a coisa certa, de que a diretoria tomou a decisão certa. Mano, o cara, assim, ficou de cabelo branco. Porque aquela pessoa é como se ela fosse um dementador, assim, sabe? Ela sugou a energia vital desse meu amigo. Cara, uma pessoa, tá ligado? Uma pessoa que cuida de um departamento muito importante na igreja e tal. Todos são, né? Mas enfim, esse departamento realmente, ele dá muita incomodação nas igrejas. Que é o departamento infantil, né, cara? O departamento infantil, ele é um departamento importante na igreja. Geralmente falta mão de obra nesse departamento, né? Então, assim... E então, cara, mano, ele penou, velho, ele penou, porque ela não aceitava as decisões da diretoria. Não era nem só a decisão do meu amigo pastor, entendeu? Porque a igreja lá tem diretoria e tal. E que é muito louco. E o sistema que ela veio é um sistema presbiteral também, entendeu? Então, assim, velho, mas que pessoa desgastante, cara. Que pessoa... Como uma pessoa tem a capacidade de te fritar os miolos, assim, né? Então, parabéns a vocês, pastores, que aguentam todo tipo de gente, todo tipo de sugestão, a sugestão barra imposição, que membro rico, né? Membro rico que só porque dá muito dinheiro pra igreja. Nossa, só essas histórias me dá até um arrepio. Tipo, ai, caramba, olha. É bom não saber, né? Eu não sei quem dá... Quanto cada um dá, quem não dá, eu não sei nada disso. Não, mas Cacau, tu não tá entendendo. O exemplo que eu tentei trazer e não fui claro é quando esse membro, ele vem te corrigir ou vem dizer o que a igreja tem que fazer e ele arrota o quanto ele dá dinheiro naquela igreja. Entendeu? Tu já passou por uma dessa, não? Não.
Cara, então assim, jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso não tiver um membro tóxico e avarento. Porque assim, mano, é tenso. Eu conheço 2 pastores que passaram. Um tu conhece. Aliás, os 2 tu conhece. Os 2 passaram por isso. Depois você me fala quem é. Eu falo. Eu vou falar aqui pro Rafa, o Rafa não ficar curioso. Então, esses 2 aí, cara, passaram pessoas que tu conhece, que, assim, tiveram que olhar, ver o cara falando na cara, assim, ó, tu sabe quanto eu ajudo financeiramente essa igreja, né? Então você deveria fazer isso, você deveria considerar a minha opinião. Ô, mano, cara, saúde mental vai lá pro espeto. Não tem como. Isso aí. Mas, enfim. No mundo ideal, obviamente eu não vou julgar como cada situação foi definida, porque eu não sei como foi, né? No mundo ideal, isso deveria gerar... Disciplina? Disciplina. No mundo ideal deveria, cara. Então, porque não gerou isso disciplina... Isso aí é completamente contra... Isso é completamente contra o espírito do evangelho. E, na verdade, né? Por muito menos, Ananias e Safira morreram, né? Eles só mentiram, não tentaram manipular ninguém. Esses aí não mentiram no quanto deram, pelo visto, né? Mas fizeram isso pra... mano. É uma forma protestante de simonia, né? Sabe a simonia? Uhum. Então, sei. Pra quem não sabe aí da nossa audiência, simonia é você comprar, né? Os dons espirituais ou comprar, no caso, cargos também, né? Muito comum na história da igreja. Muito comum na história da igreja, que volta ao Simão Mago, né? Que tentou comprar o dom do espírito, né? Por isso que chama simonia. Isso é uma forma de simonia, né? O cara tá querendo comprar privilégios a partir do dízimo que ele dá e tal. Isso é pecado, cara, né? Exatamente. Mas enfim. Viu? Deixa eu falar uma coisa aqui, continuar no preto e branco aqui um pouquinho. Você tava certo sobre Marcela, viu? É Marcela? Agora, teve gente que falou que a pronúncia era Marcela. Teve gente que falou que é Marcela mesmo. Mas é uma flor. É uma flor, cara. A flor de Marcela. E quando eu falei... Muita gente me corrigiu falando... Não, você falou Marsala. Marsala é uma cor. Não, eu não tava falando Marsala cor. Tava falando Marsala o vinho. Eu achava que era um cheiro de Marsala. Que era isso que era o lance. Isso seria um cheiro bom. Entendeu? Mas, eu não sei qual que é o cheiro de Marsala. Porque a única vez que eu provei foi numa carne num restaurante que era fileto à Marsala, que era no molho desse vinho. Sensacional. Eu nunca tomei esse vinho, eu não sei como é que é o gosto dele, o cheiro dele, só sei o cheiro da carne, né? Entendi. Mas é isso, Marsala, você tava certo. Muita gente escreveu nos comentários e falaram pra mim também, pessoalmente, lá na igreja e tal. Não, mas é Marcela mesmo. Diz que é uma florzinha que você usa pra encher... cara, na minha época era enchimento de coisas, só que ele tem um cheiro muito característico. E eu era viciado naquilo, velho. Cara, quando... Que massa, né? Legal. Mas assim, é um cheiro muito característico e eu era viciado. Quando jogaram o meu cheiro fora... Você podia ter viciado em cheirar outra coisa, ainda bem que... Exato, eu só cheirei Marcela, entendeu? Te livrou de outros cheiros. Deus me livrou das Marcelas. Então, assim, cara... Não, eu tô falando de... E das falando de droga mesmo, pô. Droga, eu sei. Eu podia cheirar outra coisa. Não, eu não cheiro nada. Só bons perfumes. Eu tô gostando de perfumes. Então, o que acontece? Culpa do TikTok isso aí, esse negócio de perfume. No caso, eu não uso o TikTok, eu uso o Reels. E sim, influência direto dos Reels. E, cara... mano, o essencial da Natura é bom, hein? Eu acho que isso é influência dupla. Uma é dos Reels, outra é do Luiz, porque o Luiz é dos perfumes também. Ele é um cara cheiroso. Não sei se ele é cheiroso, eu não fiquei fungando ele, mas ele sabe dos perfumes. Tem um podcast que vai sair aí, que não saiu ainda, que ele começa falando sobre perfume. Fragrâncias, enfim. Mas, cara, eu era viciado daquele meu cheiro de Marcela e um amigo do meu irmão jogou o meu cheiro fora. Cara, foi um luto, velho. Foi um luto. Quero mandar aqui, vou mandar um abraço aqui pra Rosana, que é quem fornece os nossos migurumes, pra ver se ela não consegue fazer um pra você com cheiro de Marcela. Não faz, querido. Pode dar gatilho, não faz. Aliás, se você quiser migurumes, vamos botar aqui o arroba dela, é .io, não lembro o nome agora do arroba dela. Mas vai estar aqui na descrição desse BT Papo uma pessoa muito competente que faz migurumi, é isso? É tipo... migurumi. Faz bonecos de .io, né? A gente vai estar aqui. É sensacional o trabalho dela. Ela já... acho que o meu Luigi tá aqui, ó. O meu Luigi tá ali, ó. O meu Mario tá lá do lado do meu Nintendo Switch. Aqui o post que ela colocou os nossos
Aliás, mano, por falar em Nintendo Switch, tu me influenciou, né? Meu amigo tá nos Estados Unidos, vai trazer o 2 pra mim. E aí eu fui jogar lá na casa da Mari, pirei. Ó, aqui, ó, Amigurumi. Olha, ó. Ela é muito competente. Ela fez uma boneca pra minha filha, galera. Sensacional. Tá? Olha só que lindinha. E tá no... Você sabia que esse ano é os 40 anos do Mario? Isso é meio triste, porque significa que nós dois somos mais velhos que o Mario, velho. Nossa, eu tenho 42, faço 43 em novembro, Cacau. Tu faz quando? Tu faz quando? Faço 42? Em março. Março, grande março. 42 aí tu faz, eu faço 44. Você sabia que 10 de março é o Mario Day? Sabia? Sério? E tu faz quando aniversário? Não, eu faço dia 15, não tem nada a ver. Mas é porque é Marten. Mario. Marten. Não entendi É o Mario Day, é o dia do Mario. Porque mas Mar de março e o 10 isso. Faz o Io. Isso. Marten, Io. O 10 forma Io. Io, claro. A que tu falou tem, eu fiquei com T e N. Porque, não, é verdade. Por que eu botei tem? Porque a gente não coloca a data desse jeito, com o mês na frente. Isso. Por isso que eu falei em May. É, tipo o 4 de maio, né? May the 4 be with you, entendeu? May the Force. May the Force e tal. Faz mais sentido. Ok, pronto. Viva. Obrigado, gente. Marcela, Mário, Mar, praia, verão. Marta. Martelo. Cara, sabe que eu gostei dessa saída do Zack Snyder? O pessoal criticou, mas eu achei muito legal. Marta, salve a Marta. Nossa. Pô, o nome das mães não são iguais, cara. É muito legal. Eu achei legal. Cara. Eu achei legal. Não, ele não é um filmaço, mas eu gostei. Não sei se eu não assisti. Talvez seja. Não, eu gosto da briga dos dois, cara. Claro que o Superman daria uma surra, mas assim, é legal. Ele consegue deixar o Superman mais fraco pra poder dar uma lasqueira nele. Ficou legal. Aí, claro, né? Mas enfim. Marta! Roda a vinheta, Rafa. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 96, a Idade de Cristo. Eu sou o Rodrigo Bibo, isso aqui com o meu amigo Cacau Marques. E hoje, Cacau, começamos o mês de outubro, o mês da reforma. O dia que se chama hoje. O dia que se chama hoje. E você recebeu uma pergunta na sua caixinha que a gente consegue discutir um tema muito legal. E essa pergunta é, manda que eu já vou atirar, vai. Até que ponto vai o sola escritura? Nicéia tem a mesma autoridade que as escrituras? Então, até que ponto vai o sola... Cara, ele tá misturando um pouco as coisas, né? Porque sola escritura... Não, mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer aqui. Tá, ele tá dizendo até onde vão os credos e até onde vão as escrituras? O quanto a gente depende de outras coisas além da escritura, entendeu? Cara, é a contingência histórica, né? A própria escritura foi dada no tempo e no espaço. Consequentemente, tem uma influência do tempo em que a escritura foi dada. A gente precisa interpretar a Bíblia dentro do seu tempo, dentro do seu contexto, entende? E é óbvio que os credos, eles nos ajudaram, né? Os concílios, eles nos ajudaram a solidificar aquilo que estava nas escrituras. Porque assim, gente, quando a gente para pensar nos primeiros 4 concílios, por assim dizer, né? Hoje sai com muita facilidade da nossa boca que Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus. Só que nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Você entender... mas eu leio o Evangelho e eu percebo isso. Então, é que você já lê com base nessas elucubrações históricas, entende? Porque se você lê o Evangelho de Marcos, você até tem ali algumas declarações que dão a entender, né, a messianidade e até a natureza divina de Jesus. Mas isso também é uma construção exegética mais tarde, entende? Então o sola escritura, ele é lido pelo óculos da história também, entendeu? Então... Aqui a questão, eu acho, que a gente não entende muito do sola escritura. E aí... É que não é a escritura sozinha, né? Eu acho que ele tá... Porque o nu da escritura, ele não tem como. Só a escritura. Não. Então... A escritura sozinha, no caso, né? A escritura sozinha. A gente precisa de ferramentas para além da escritura para entender a escritura. O N.T. Wright, naquele livro dele... A Autoridade da Bíblia, né? Como é que é o título? Autoridade Bíblica... Eu ia falar Autoridade Bíblica pós-reforma, mas não é... Esse aí é do Van Hooser, né? Eu peguei nesse livro agora por causa das capas dele, que eu tô vendo por causa do meu novo livro, e ele tá fora da ordem dele. O N.T. Wright no livro As Escrituras e a Autoridade de Deus.
Boa. Ele começa falando que a questão do sola escritura é uma questão de autoridade. Isso é muito importante, gente. Porque acho que esse é o ponto que a gente perde, cara. A gente, em vez de discutir o sola escritura como autoridade, a gente discute o sola escritura como o manual da igreja, entendeu? Não, ele é autoridade, com certeza. E as pessoas acabam fazendo assim. Exato. E o que o pessoal acaba fazendo? Não, vamos então... É que nem eu já vi gente falando assim, pô, como é que pode? A sistemática do Erickson é essa grossura e a Bíblia é essa grossura, tá ligado? Sei. Tipo, dizendo assim, olha só, né, como a gente tá acrescentando coisa. Mas a questão é sobre autoridade. O Calbart, ele fala que... ele fala que a Bíblia é o último tribunal de apelação. E é muito massa essa ideia dele, porque o que ele diz? A igreja proclama a palavra, certo? Cristo é a palavra. A igreja proclama a palavra. Mas a Bíblia é a palavra. E aí, como é que a gente faz com essa tríplice palavra? A palavra escrita, a palavra encarnada e a palavra anunciada. Então ele vai dizer que a Bíblia, ela traz a revelação, a igreja, em resposta à revelação, trabalha a doutrina e o dogma, certo? A dogmática. E aí, só que assim, esse dogma e essa doutrina, eles são o tempo todo imperfeitos. E eles são o tempo todo revistos e atualizados e olhados de novo e tal. Por quê? Porque a Bíblia é o último tribunal de apelação. Ela está acima de tudo. Entendeu? Então, não, Nicéia não tem a mesma autoridade da Bíblia, nem o mesmo valor, porque ela é uma afirmação da igreja a partir da revelação. Contudo, há de se Há de se concordar? Há de se concordar melhor? Aprendi com um professor de redação isso. Quando você não sabe escrever uma coisa, substitui. Há de se concordar com o fato de que, por ser uma proclamação da igreja muito antiga e absolutamente alastrada, ela acaba tendo um peso maior do que outras proclamações, mas nunca maior do que a Bíblia mesmo, entendeu? Exato. Então, Cacau, é muito legal porque a gente entra na discussão da tradição, né? Por exemplo, o próprio Lutero, ele tem uma briga muito grande com a tradição, porque para a Igreja Católica, isso até hoje, a tradição está acima da Escritura. A tradição está acima da Escritura. Eu não sei se eu afirmaria desse jeito aí, cara, nossos amigos aqui católicos. Alguém que é católico, mas eu lembro que eu ouvi de um católico isso, né? Que a tradição está acima da Escritura. Ou seja, eu leio a Escritura a partir da tradição, né? Ah, isso sim. E que é até uma afirmação um pouco parecida com a que eu falei no começo. Mas eu não vou muito por esse caminho, entendeu? Porque eu creio que a autoridade final é da Escritura. Entende? E nem tudo que a tradição faz e colocou ao longo do tempo, eu acho que seja certa e correta pela leitura que a gente tem da Escritura. O que eu quero dizer muito é o seguinte, por exemplo... E da história também. E da história. Existiu um avanço muito grande na exegese nos últimos tempos. Por exemplo, Agostinho, talvez o maior teólogo cristão, né? Tomás de Aquino, enfim. Só que eles têm algumas leituras de textos bíblicos que hoje não se sustentam mais. Entende por quê? Porque a exegese avançou, descoberta de manuscritos nos ajudaram a entender coisas do passado e tal. Então isso mudou a nossa forma de ler a Bíblia. Então a gente sempre está retomando, e essa era a grande briga de Lutero, né? Voltar para as Escrituras, né? Vamos para as fontes. Então a tradição não está acima da Escritura. Agora, a tradição nos ajuda a ler a Escritura sem sombra de dúvida, né? E como tu falou, o próprio Lutero aceitava os 4 primeiros concílios. Que eu não vou... Tu lembra de cor? Eu não lembro de cor. Ele tem uma questão... Por que eu falei da história? Porque Lutero tem uma questão que ele fala que os pontífices se contradizem na história, né? Tem um fala uma coisa, outro fala outra coisa e tal. Exato. Ele fala, peraí, como é que fica essa autoridade, né? E é por isso que o sola escritura como autoridade é importante, porque ele surge no contexto do desafio de outra autoridade. Exato. Entendeu? Exato. Porque é sempre assim que se desafia uma autoridade, em qualquer contexto. Você oferece outra fonte de autoridade. Entendeu? E no caso, Lutero foi para a Bíblia, foi para a Escritura. Não, peraí, a Escritura que é a autoridade acima deles. Calbart, luterano, e também muito reformado, né? Ele vai tomar essa ideia e falar, a Bíblia é o último tribunal de apelação, porque no final é ela que você vai para conferir se o resto tá dessa maneira. E aí agora é claro, né, Cacau? A gente pode dar uma esticada nesse assunto com a seguinte questão. Ok, vocês estão dizendo que a Bíblia é, né, a autoridade final, é o fórum de apelação. Como é que o Bart fala? É o fórum de apelação? Último tribunal de apelação.
Isso, o último tribunal, né? A última instância, né? Última instância, No Brasil seria exatamente isso, última instância. A última instância e tal. Vamos lá, mas e quando a gente chega num assunto em que a gente não concorda? Como é que a gente fica? Né? Quando a gente chega... Vamos pegar um assunto bem fácil pra gente não ficar discutindo muito. Vamos lá, a gente tem, tanto o batismo quanto a ceia, a gente tem posições distintas sobre a compreensão de como se faz o batismo e do que é a ceia, né? Do que os elementos da ceia representam. Para alguns é o corpo de Cristo, para outros representa o corpo de Cristo, é a memória do corpo de Cristo e do sangue, enfim. O batismo, ora por imersão, ora por aspersão, o batismo para infantes, o batismo só para quem crê. Enfim, nós temos aí divergências. Como é que fica isso, então? Como é que fica isso? Na tua opinião, quando a gente tem essas divergências que não são qualquer coisa, né? Tipo, divergências essas que causaram divisões na igreja, até por causa de Barba já teve divisão na igreja. Eu vou recomendar uma leitura de um livro muito bom, não muito lido, e um fracasso de vendas, chamado Doutrina e Devoção. Olha aí, mano, os 3 pilares da comunhão cristã, as 3 dimensões. Lá eu falo um pouquinho sobre isso, as 3 dimensões da comunhão cristã. E existe um momento de discussão que a gente tem que sentar na mesa e conversar, entendeu? E eu acho que tem que há legitimidade nos grupos cristãos de não reconhecerem outros como cristãos, entendeu? Só que eles têm que entender que não são eles que determinam isso de maneira eterna. Então, há legitimidade de um grupo como o nosso olhar para um grupo sectário e falar assim, não, esses não são cristãos. A gente pode fazer isso. Por quê? Porque isso é um corolário do livre exame das Escrituras. Eu livre examino as Escrituras para quê? Justamente para saber o que é que Deus está falando. E se alguém diz que Deus está falando outra coisa, eu falo, não é isso que a gente acredita. Então, se eu não tenho essa liberdade, eu não tenho livre exame das Escrituras de fato. Beleza? Porque, eu vou dizer, é impossível saber o que Deus está falando, a não ser no nível muito subjetivo. Se eu estou dizendo que é possível, então eu posso examinar. Se eu posso examinar, eu posso dizer quem não está falando aquilo. Entendeu? Então não tem jeito. Você pode ser o cara mais ecumênico do mundo. Você vai fazer esse tipo de afirmação onde há limites da sua doutrina. Nem que os limites da sua doutrina sejam não tem limite nenhum. Aí você está falando, tá todo mundo errado, só eu tô certo. Porque no final de contas, todo mundo faz sectarismo, menos eu. Então todo mundo é sectário do meu inclusivismo, sacou? Exatamente. Então, cara, assim, a gente tem medo de conversar, cara. A gente tem medo de discordar, entendeu? Pode discordar. Conecta um pouco com a nossa conversa de antes aqui. Todo mundo é livre pra falar, não tem problema. Você não é livre pra concordar, você não precisa concordar. E outra, né? E vai chegar... Cara, eu penso que se a gente olha com atenção, a gente vai perceber que a igreja do Novo Testamento, ela não concordava em tudo. Teve gente que morreu ainda seguindo as ordenanças e ritos religiosos judaicos e tal. Entendeu? A igreja primitiva. E elas sobreviveram. Cara, Paulo tá a todo momento ali, tanto escrevendo aos Efésios, aos Gálatas, até aos Coríntios e tal. Mano, ele tá tendo que resolver a união de 2 povos distintos, entendeu? Gregos, gentios, judeus e tal, prosélitos nesse meio todo. E, mano, essa galera teve que aprender a lidar com isso. E eles provavelmente não concordavam. Eu acho que Pedro viveu uma crise, se bobear, até o final da vida dele. Entendeu? Mesmo, estou aqui, puramente agora, mente The Chosen agora, né? Tenho 0 embasamento bíblico porque eu estou falando agora. Eu preguei 1 Pedro domingo e eu voltei um pouquinho para esses escritos de Pedro, que eu gosto muito, as 2 cartas de Pedro, acho maravilhosas. A segunda eu tenho uma questão com ela, porque eu gosto muito da Epístola de Judas, né? E eu tenho a opinião ultra minoritária sobre a autoria de Judas e de Pedro. Qual é a tua... Mas um dia a gente conversa. Não, minha opinião é que Judas escreveu Judas e Pedro escreveu Pedro. E que Judas escreveu... Não, é isso aí, muita gente concorda. Mas eu acredito que Judas escreveu primeiro. E disso a maior parte discorda. Pra você ter uma ideia, tinha uma época que eu tava pesquisando sobre isso, não me lembro por quê. E eu li trocentos comentários de Judas, cara. E eu só achei um que concordava com isso. Todos os outros achavam ou que Pedro escreveu antes ou que quem escreveu 2 Pedro foi outra pessoa. Mas tudo bem. Não tem nada a ver. Eu tô voltando a esses escritos de Pedro. E assim, há mais ou menos um consenso que 1 e 2 Pedro são escritos para aqueles que concordam que Pedro escreveu as 2, como é o meu caso, que foi no final da vida dele, certo? Cara, é bem... Tem muita coisa
bem assim, que a gente diria Paulina ali, né? Eu não vou dizer Paulina, mas assim... É onde ele até fala, né? Paulo escreve coisas difíceis também, e tal, também, mas pode ser que ele estivesse mesmo se debruçando. Talvez depois da chamada de atenção que Paulo deu em Gálatas, capítulo 2, ele talvez tivesse revisto. Mas por que eu tenho essa opinião, né? Julgando pelo episódio de Gálatas 2 e tal, você percebe que Pedro tá ali, ele tá de boa com a galera, mas quando chega os da parte de Tiago, ele se retém e tal, então assim, o que eu quero dizer... que a igreja tem lida com certas tensões. E aí eu digo o seguinte, cara, além de tudo que tu falou e eu concordo, quando a gente chega em alguma doutrina onde a gente não concorda, ok, cara, mas a gente concorda naquilo que é essencial. Tipo assim, e aí a gente aí é onde os credos nos ajudam, entendeu? Exato. É onde os credos nos ajudam. Olha, a gente pelo menos está junto em Nicéia, a gente está junto, né, no credo apostólico, a gente está junto no credo de Atanásio, Constantinopolitano. Niceno-Constantinopolitano, a gente está junto ali nesses credos, entende? É claro que eles por si só não são suficientes, porque hoje, né, até no mundo moderno, a gente tem outras demandas que não são contempladas no credo. Mas eles são basilares e nos ajudam nisso, entendeu? Sim. E aí é onde eu falo para algumas pessoas, cara, chega um momento que, mas eu amo a Escritura, eu quero estar fiel à Escritura. Não, beleza. Mas, às vezes, você também vai ter que abraçar um pouco a sua tradição. Entende? E a sua tradição, ela tem uma leitura da Escritura. Entende? Isso. Tem alguma leitura da Escritura que fere a Escritura? Aí é um problema. Agora não. A sua tradição, ela tem uma leitura, ela entende, né? E é possível entender desse jeito? Cara, é uma possibilidade. Ainda que talvez mais remota. Vamos pegar o exemplo. O Cacau acredita que Pedro escreveu 2 Pedro. A maior parte da academia acredita que não foi Pedro que escreveu 2 Pedro. Mas beleza, vamos lá. O Cacau tá errado em acreditar que Pedro... Aliás, Cacau, a maior parte da igreja acredita que Pedro escreveu 2 Pedro. Exato. Tá no canto. Eu tô na maioria aqui. Nesse ponto, eu tô na maioria. Eu tô na minoria dos estudiosos sobre a ordem só. Exato. Mas vamos lá. Mas, digamos, é algum problema o Cacau acreditar dessa maneira? Não. Entendeu? Vamos lá. Você é de uma tradição que acredita que o falar em línguas, ele tem como evidência inicial... o batismo no Espírito Santo tem como evidência inicial o falar em línguas. Cara... Tem muita gente que não concorda com isso. Eu tenho um exemplo sobre isso, tá? E tem muita gente que concorda. Vamos lá. Quem acredita que o batismo no Espírito Santo tem como evidência física inicial o falar em línguas? Essa pessoa está forçando o texto bíblico? Cara, não, porque tem algumas evidências. Eu consigo ler de outra maneira, mas de fato tem textos que afirmam isso. Cara, pronto. Mano, mas eu chego a conclusão diferente. Mas, sabe, a pessoa também não tirou da cartola uma parada assim, sabe? Tem uma questão de método também, né? Muitas dessas divergências, elas partem do jeito de ler a Bíblia. Exato. E não da autoridade que se confere à Bíblia. Exatamente. Essas pessoas, elas conferem a mesma autoridade. Eu tava pensando nisso essa semana, porque me perguntaram de calvinismo e arminianismo, e aí eu fiquei pensando, né? Mas onde é que reside a diferença? Para mim, basicamente, reside num jeito de ler a Bíblia. Só. A predestinação, de entender a predestinação. Não, e não é nem essa questão, mas é o jeito como você acha... que qualifica os textos, entendeu? Quais são os elementos que qualificam esses textos? Por exemplo, como é que eu sei que um todos é inclusivo ou é representativo? Tá? Todos, é todo mundo ou é só representativo de todos os tipos de gente? Isso aí você vai ter que ter critérios para fazer essa leitura. E nesses critérios que mudam essa interpretação, entendeu? Mas em geral, os textos, o conhecimento do texto é possível. Entende? O Iago falou sobre isso num vídeo dele esses dias, uns dias atrás. Inclusive é um vídeo que aparece um cortezinho nosso lá. Ele fala sobre isso, sobre Cristo é a palavra de Deus, não é um texto. Desculpa, a palavra de Deus não é um texto, mas não é menos que um texto. Ele fala desse jeito. Eu achei maravilhosa essa colocação. Porque ela não é só um texto, mas ela não é menos que um texto. Então, você pegar e falar assim, não, porque a palavra de Deus é Cristo e tal, não é a Bíblia. E primeiro que isso é uma distorção sobre o que Barth falava, porque Barth de fato falava que a palavra de Deus era Cristo, mas ele dizia, quando dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e assim dizemos porque ela o é, dizemos que era a palavra de Deus enquanto revelação da única palavra de Deus, Jesus Cristo. Ele nunca disse que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele disse que ela é a palavra de Deus em Cristo. Entendeu? Ela é a palavra de Deus em Cristo. Ou seja, ela não é menos que um texto. Tanto que a forma dele lidar com teologia foi voltando pro texto bíblico o tempo todo. O tempo todo. Entende? Mas aí eu já me perdi aqui. Então eu tava pensando nisso por causa de arminianismo e calvinismo. E aí eu me fiz a pergunta em seguida. Eu conseguiria ser presbiteriano? Porque eu sou batista.
Eu sou um batista muito convicto, assim. Eu me perguntei, eu conseguiria ser presbiteriano? Respondi assim, de bate-pronto, sem precisar pensar muito. Conseguiria. Aí eu fiz uma segunda pergunta para mim mesmo. Eu conseguiria ser um pastor presbiteriano? E depois de um pouco mais de tempo, eu respondi, conseguiria. E sabe por que eu conseguiria? Mas tu sabe que a presbiteriana não te... Mas eles não te aceitariam, né? Não. Vou te explicar. Não, eu não tô tentando, não. Eu tô dizendo que eu conseguiria no sentido de... Eu conseguiria abraçar uma tradição e dizer essa tradição é bíblica de consciência pura? Conseguiria. Ah, entendi. É isso que eu quero dizer. Tu abraçaria os 5 pontos. Isso, porque para ser membro, eu não preciso achar que eles têm a melhor interpretação. Entendeu? Mas para ser pastor eu preciso pregar aquilo convicto que aquilo é a palavra de Deus. Eu conseguiria pregar e dizer isso é a palavra de Deus? Eu conseguiria pregar o batismo infantil e falar a palavra de Deus afirma isso? Eu conseguiria. Porque, afinal de contas, o que a palavra de Deus afirma sobre o batismo? Eu ainda acho que os batistas fazem uma escolha bíblica. Agora, eu já não faço mais essa questão de que Deus está de mal com os presbiterianos porque eles estão batizando de um jeito que não era do Novo Testamento. Eu acho que não, porque o esforço todo é de ser bíblico também. O esforço todo é de compreender bem as Escrituras. E os argumentos são bons argumentos. Entendeu? Eles são bons argumentos. Não, eu acho que são bons, porque eles formam uma lógica a partir, e aí eu volto, de um método de interpretar a Bíblia. Exato, entendeu? é uma teologia, é um método que na minha, ou seja, é uma forma de fazer a conta que leva a um resultado errado, na minha opinião. Entende? Não, então, porque mas nem isso eu chego a dizer, eu não chego a dizer que é errado. Eu chego a dizer que é o seguinte... eu acho que é. Se isso fosse tão central para Deus, tinha uma descrição do batismo ali. Entendeu? Ponto por ponto. Eu não quero acreditar que Deus não está reconhecendo o batismo dessas pessoas. Eu não quero acreditar que Deus não está acreditando no que essas pessoas estão fazendo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesmo que bebês e por aspersão. Eu não acredito que seja dessa maneira. E na prática, nenhum de nós acredita. Pouquíssimos de nós acreditam que esse batismo não é válido. Entendeu? Então eu estou sendo coerente com a nossa prática. E aí eu estou indo para a Bíblia e falar, peraí, mas eu estou sendo coerente com a Bíblia? Eu acho que sim. Eu acho que estamos sendo coerentes com a Bíblia. Porque na prática final... Essas pessoas, apesar de estarem, algumas delas dizendo esse é o único jeito bíblico, e eu não falo isso, do meu lado também muitas pessoas falam esse é o único jeito bíblico, e eu também não falo isso. Eu acho que é um esforço legítimo de ser fiel às Escrituras, é um esforço que Deus abençoa e que na prática leva a um discipulado correto das pessoas. Porque no final você pede para as pessoas para elas fazerem também a profissão de fé. Então pronto, eu tô tranquilo com isso. Eu tô tranquilo com isso. Eu acho que são argumentos suficientes para alguém de livre consciência falar. Não, dá para defender e dá para crer dessa maneira. Entendeu? Então, eu acho que talvez eu tenha chateado todo mundo aqui. E não tem problema, gente. Eu posso estar errado também. Vocês podem dizer que eu tô errado. Eu continuo batista, continuo batizando por... continuo não batizando bebês, continuo batizando por imersão, continuo acreditando que essa é a maneira como a gente faz e deve continuar fazendo, continuo acreditando que isso é uma forma bíblica, mas nunca diria, irmãos presbiterianos, o batismo de vocês não é válido ou vocês não estão batizando de um jeito bíblico. Não, eles estão buscando fazer da melhor maneira. Cacau, tu sabe que tu alugou um triplex na minha cabeça? Porque assim, vamos lá. Deixa eu tentar organizar aqui para não ficar muito confuso. Mas eu, de fato, acredito que o credo-batismo seja a forma correta da prática do batismo. Eu acredito assim, que o batismo, para mim isso tá claro na Bíblia, assim, que é batizar quem crê. Sabe? Ok. Não se tem eu também. Eu acho que os presbiterianos batizam quem crê também. É que esse batismo é completado depois, né? Exato, em 2 etapas. Aí tem a questão da fides aliena e tal, enfim. Mas eu acho as bases bíblicas, eu acho... Aí já é uma parada que só quem fez faculdade luterana igual você entende. Tá, porque... o Alex depois vem aqui explicar. Sabe, vamos lá, o que acontece? Beleza. Mas, de fato, então assim, eu acho que o credo batismo é o correto e pra mim é claro na escritura, sabe? Eu acho que essa transição de batismo infantil, né, da circuncisão para o batismo infantil, não é uma transição que a escritura faz. Ok, beleza. Mas, mano, eu amo meus irmãos presbiterianos, acho que... Mas daí tu fez uma colocação sobre a validade do batismo ou não. Cara, eu fiquei pensando, mano, eu acho válido o batismo deles? Porque eu creio dessa maneira. Mas quer dizer, então, que
aquele jovem de 12 anos lá que ainda... Eu não sei se a presbiteriana tem a confirmação. Me escapa essa... Tem a confirmação. Deve ter a confirmação, né? Porque a igreja que eu tô atualmente, veja você, ela é pedobatista. Tem o crisma. Não, tô brincando. Tem crisma, não. É que a crisma é protestante, né? Não deixa de ser a crisma protestante. Então, o que acontece? Eu não sei se essa palavra já foi usada ou é usada no... Também não. Quem for católico ou historiador aí do protestantismo, avisa. Mas vamos lá. Ou presbiteriano. Mas vamos lá. Então, assim, o fato é que existe... Na minha igreja, por exemplo, você tem a confirmação, né? Você batiza a criança e depois ela faz 2 anos de confirmação e tal, que ela confirma esse batismo, faz a profissão de fé e tudo mais. Mas tu vê, né, a gente mudou de igreja e os meus filhos não são batizados ainda, porque a gente era de igreja credo-batista. Agora estamos numa pedo-batista. Mas a gente pode, eles podem, a gente não precisa batizar os nossos filhos, entendeu? Ou seja, quando eles quiserem se batizar, a gente faz o batismo deles. E aí, claro, vai ser por aspersão. Eu confesso que a quantidade de água eu nunca me preocupei muito, entende? Sempre acho que a água é mais simbólica e tal. Eu acho que tem uma questão estética, né? Por imersão é tão mais bonito. Não, e no Instagram fica muito mais instagramável, né? Ainda mais quando a galera põe a GoPro na mão do pastor, assim. Eu quero mandar um abraço pra galera da Ponte, porque foram eles que destacaram esse ponto pra mim. Exato. Acho que até eles estão mudando a forma de batismo lá pra ficar, né? Enfim, já mudaram, eu acho. Mas enfim, cara, tu me fez essa pergunta agora, assim, né? Mano, eu acho válido a prática dos meus irmãos presbiterianos. E aí, cara, tu elucidou um negócio assim na minha cabeça. Eu acho válida, cara. Porque como tu falou, na prática, eu sempre aceitei eles como... Eu não acho que presbiterianos sejam hereges, né? Muito longe disso, né? Bem longe mesmo, né? Mas, de fato, eu não concordo com eles no batismo e não concordo com eles na soteriologia, em pontos da soteriologia. Mas são meus irmãos em Cristo e eu aceito. E aí, cara, me leva até a pensar que, de fato, eu não teria dificuldade até de ir pra uma igreja presbiteriana, entendeu? Esses dias perguntaram pra mim se eu viraria presbiteriano. Se eu já pensei em virar presbiteriano. E, de fato, nunca pensei, entendeu? Mas assim, cara... você respondeu e o pessoal entendeu tudo errado, né? Achou que você tava fazendo um ataque. Exato. Mano, a galera é muito sangue nos olhos. Não, gente, é que eu só respondi a pergunta literalmente. Você já pensou em ser presbiteriano? Não, porque eu fui feliz. É que a representatividade presbiteriana no Bibotalk tá caindo muito, cara. Pois é, cadê Paulo? Porque agora só tem presbiteriano da comunidade da vila. Tá, aqui presbiteriano... Tô brincando. Tô zoando. Um beijo, Vitor. Um beijo, Luiz, né? Então, assim... Não, cara, de fato, assim... E aí, mano, é muito legal essa tua fala, porque... e eu sou um cara que defendo muito, né? Nós somos, né? O Bibotalk tem esse título, né? Meio que de ecumênico, de conversar com várias tradições. E, mano, eu fiquei pensando, olha, se um dia eu fosse pra uma cidade e a única igreja boa naquela cidade fosse uma presbiteriana, mano, eu viraria presbiteriano. E sabe, mesmo não concordando com isso, mas... Cara, eu não acho que é inválido. Muito legal tu ter colocado isso aí, mano. Muito Existem legal. elementos bíblicos pra isso, tá? Mas, olha, eu confesso que eu não tô muito afim de tratar aqui agora. A gente até bem pode... polêmico. A gente... Não, eu já falei... deixa eu falar. Eu já falei... Eu não vou citar o nome aqui, mas tem um amigo nosso que é presbiteriano, que não é da comunidade da vila, tá? Você tem amigos presbiterianos que não são da comunidade da vila? Tenho. Você também tem. Você ama essa pessoa também. Eu tenho vários. O que acontece? Eu já falei pra ele que eu queria fazer um programa pra gente... Cara, vamos falar sobre substituição penal? Vamos lá. Só do ponto de vista mesmo presbiteriano. Mas a gente podia chamar ele pra falar sobre o batismo. Cara... Defende aí, dá pra chamar ele e o Alex, né? A gente tem um programa muito legal sobre o batismo com a Cíntia, cara, que a gente explica isso. Mas eu acho que é a Cíntia e o Vitor. A Cíntia e o Vitor? Não, a Cíntia e o Heinck. E o Heinck, Mas eu acho que foi o que eu rosteei, né? Acho que sim, Você foi da ceia, né? Acho que eu gostei do batismo. Origens cristãs, né? Mas acho que daria pra chamar vou falar, o Paulo On, nosso amigo Paulo On. Daria pra chamar o Paulo On, o próprio Vitor, né? A teologia do Vitor é presbiteriana raiz. Toda presbiteriana. Todinha. Então, cara, porque a gente seria legal mesmo a gente... Então, assim, o que o Cacau tá querendo dizer? É que, por mais que a gente não concorde, eles também não tiraram de uma cartola histórica, entendeu? Não, a gente fez assim porque Calvino fez assim. Não é. Tem uma teologia bíblica por trás. Entendeu? E é isso que eu tô explicando. O batismo com o Espírito Santo tem uma teologia bíblica também por trás, por mais que você não concorde com ela, entende? É isso que eu tô dizendo. E, gente, e vai acontecer isso, tá? Que porque nem o próprio... Só deixa eu terminar que é importante esse raciocínio aqui, Cacau. Nem o próprio catolicismo, galera, é essa pedra uniforme como muitos querem vender por aí. Tá? Nem o próprio catolicismo é essa rocha doutrinária, como às vezes se fazem entender.
Não. Tem também algumas divergências doutrinárias dentro da Igreja Católica. Você tinha um Papa que estava vários momentos contradizendo os concílios católicos e tal, né? Claro que depois vem o magistério da Igreja e corrige isso e tal, né? Mas o que eu quero acontecer é o seguinte, que, cara, e é bom que seja assim, que tenha um pouco essa pluralidade. Eu acho que o caos protestante, ele tem as suas maravilhas, entende? Não, eu concordo. E o que eu ia dizer é que existe uma pequena diferença, que não é tão pequena assim, entre os dois pontos que a gente está falando. E aqui eu acho que eu vou complicar um pouco o nosso papo. Vai lá. Se você quiser parar por aqui... O batismo... Não. Não vai ficar complicado para entender. Assim, esse tom de união, talvez a gente tenha menos união. É que assim... Existe uma pequena diferença entre os fenômenos. Quando a gente compara o batismo presbiteriano e batista, e quando a gente compara a visão do batismo do Espírito Santo de um protestante tradicional e um pentecostal. Tá. Uma é a regulação sobre a prática da igreja, como a igreja batiza. Outra é a interpretação de um agir de Deus, como Deus batiza. Entendeu? Mais ou menos. Porque o batismo com o Espírito Santo é Deus que faz. O batismo nas águas a igreja faz, certo? Isso, certo. Um é sobre como é que a gente vai batizar como igreja. Outro é como Deus está batizando as pessoas. Certo? E são discussões diferentes. Porque eu posso dizer assim, olha, eu acho que o jeito que eles faziam no primeiro século era por imersão e de adultos. Mas eu não acho ilegítimo vocês fazerem do jeito que estão fazendo, porque também a Bíblia nem proíbe. Certo? A Bíblia não proíbe, tá? Então, eu deveria ter começado desse jeito, inclusive, né? A Bíblia não proíbe. Ficaria muito mais claro, mas beleza. Exato. Agora, eu não poderia dizer a Bíblia não proíbe falar em línguas, ela não proíbe de fato, mas não poderia dizer a Bíblia não proíbe Deus batizar como uma sucessão da fé, porque isso não é sobre proibir ou não, é sobre Deus fazer ou não, entendeu? É outra discussão. Então, mas ainda assim dá pra gente reconhecer, primeiro, o esforço legítimo de interpretar a Escritura, os bons argumentos que existem, como fazem, por exemplo, alguns complementaristas sobre interpretações igualitaristas. Já vi vários complementaristas falando isso. Olha, eu sou complementarista, mas o argumento da Cynthia Westphal é excelente. É um ótimo argumento e é bíblico, entendeu? Ou do Craig Keener. Do Glenn. Não é Glenn. Steve Grains, do Mulheres na Igreja. Stanley Grains. Eu já vi gente falando assim, eu não apoio o Ministério Feminino, mas esse foi o melhor argumentação a favor que eu já vi, entendeu? E, de fato, faz sentido nessa lógica. Faz sentido. O Gordon Fee tem uma coletânea de artigos que é super isso eu não li. Legal. Também. Legal. A Thomas vai trazer, inclusive. Dá pra você fazer essas coisas, certo? E dá pra fazer a mesma coisa do ponto de vista do pentecostalismo. Eu não sou pentecostal, eu não acho que quando eu fui batizado pelo Espírito Santo era necessário eu falar em línguas. E eu acredito que eu fui batizado pelo Espírito Santo, certo? A partir desse texto bíblico. Eu sei. É que tem as linhas que acham que não, que é necessário falar língua, né? Então, a partir disso. Beleza, acredito dessa maneira. Agora, como eu interpreto o fenômeno de falar línguas? Que existe, que é o que as pessoas fazem. Eu posso continuar achando ele legítimo, ainda que encontre outra interpretação bíblica que não seja exatamente aquela. Que é inclusive como eu faço, tá? Eu acho que é legítimo falar em línguas. Acho que os irmãos pentecostais que falam em línguas falam de maneira legítima. Eles não estão fingindo nada. Contudo, eu acho que o fenômeno ali é interpretado biblicamente de uma maneira um pouquinho diferente do que a teologia pentecostal defende. Então, na verdade, assim, sobre batismo... Eu tô mais inclusivo e você mais exclusivo. Sobre o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas, você tá mais inclusivo e eu tô mais exclusivo. Isso quer dizer o quê? Que a gente tá together e tá tudo bem. Tá together. E a escritura... Believe até, believe. Você perdeu, believe. Believe, pronto, entendeu? E aí, assim, e a escritura, ela tá acima disso. Você tá sem foco, cara. Chegou esse horário, eu fiquei sem foco. Pronto, volta pra mim. Aê. Então, assim, cara, no fundo a escritura tá acima disso. E, claro, nós vamos ter aproximações da escritura diferentes e tal. Perfeito. E, é claro, com isso, né, galera, acho que pra gente encerrar esse assunto, nós não estamos dizendo que não existe a heresia.
Que alguns podem nos acusar disso. Então com esse papinho de vocês aí não tem mais herege, não tem mais heresia. Não, galera, vai ter heresia. Nós falamos de interpretações legítimas, mas existem as ilegítimas. Exato. É porque tem assuntos na escritura, galera, e todo estudioso honesto, todo exegeta honesto, ele vai reconhecer textos, trechos, livros. Mano, aqui é um pouco mais espinhoso, né? Esse texto é de difícil interpretação, entende? Vamos pegar, tu falou do Ministério Feminino. Eu simplesmente, eu recebo muito comentário, porque quando eu faço vídeos sobre, sei lá, sobre qualquer assunto, e eu falo, né? Porque pastores e pastoras. E eu falo isso não só porque eu defendo o Ministério Feminino pastoral, mas é porque eu vivo num mundo onde, goste ou não, existem pastoras. E pastoras que nos ouvem. E aí eu tenho o comentário daquele ser infeliz. Pastora, eu ouvi direito? Cara, sinceramente, eu só bloqueei esse ser humano. Se um dia você comentou isso e eu vi, você está bloqueado, ou usuário oculto aqui neste canal. Que, aliás, eu acho a melhor penalidade do mundo fazer usuário, porque a pessoa acha que tá aqui comentando. Ela nem sabe que ela não tá. E ela nem sabe e ninguém tá te vendo, irmão. Ninguém tá te vendo. Então, assim, é maravilhoso essa penalidade. Então, o que acontece? Cara, então, porque hoje você tem tantos bons argumentos, sabe? Para defender isso. E, cara, e não é assim, porque foi por causa do feminismo e tal. Mano, ok, o feminismo pode ter acendido uma centelha, sabe? Acendeu ali um interesse pelo assunto. Mas, cara, você tem Craig Kinner, Gordon Fee, simplesmente, vou citar só 2, tá? Podia citar mais 10. Mas simplesmente 2 grandes exegetas. Tá? E tem a Cynthia Westphal, né? Mas eu não quis citar mulher, porque senão é mulher defendendo mulher. Não, tô citando Craig Kinner e Gordon Fee, tá? Que são, assim, grandes exegetas. Então, assim, cara, é no mínimo um assunto que pode ser discutido de forma adulta. E você pode chegar no final da discussão e continuar, cara, mas pra mim ainda, Paulo ali, a Timóteo, não consigo ler da maneira que vocês leem, e pra mim não tem como. E tá tudo bem. Tudo bem. Entende? E tá tudo bem. Tá dizendo que a gente está mais lutando cara, só aceita, como eu, por exemplo, né? Eu aceito, então, como bíblica, o batismo infantil. Continuo achando que a outra forma é melhor. Enfim, já tô andando em círculos aqui. Perfeito, se você entendeu, entendeu. Né? Realmente, nós estamos fazendo o mesmo exercício em 2 temas diferentes. É exatamente isso. Exato, é isso mesmo. Exato. Então é isso, galera. Tá vendo? Olha só, a Bíblia continua a mesma. Todo mundo que pensa desse jeito todo concorda que a Bíblia é a palavra de Deus. Vai pra Bíblia para entender. Vai de coração, de boa fé, não vai de má fé. E chegam a conclusões diferentes. Agora, não sobre tudo. Não sobre tudo. Exato. Porque há limites na interpretação. Por quê? Porque é possível conhecer o que um texto está dizendo. Se não fosse assim, você não podia deixar um bilhete na geladeira, comprar ovo, que a pessoa ia trazer, sei lá, né? Caviar. Tecnicamente é ovo, né? Não. A pessoa nem como ele entender, entendeu? Não foi uma boa essa? Boa, excelente. Então, assim, é isso, tá? A Bíblia continua sendo acima dessas resoluções todas. E ela continua sendo o ponto em que a gente vai para questioná-las todas. E não pense que o questionamento sempre ou que as definições sempre são exclusivistas, tá? Ou excludentes. Não são. Isso é um assunto para outro, mas só vou temperar aqui. Releituras de debates antigos levam, às vezes, à conclusão de não que um estava certo e o outro estava errado, mas que os dois não se entendiam, que de alguma maneira os dois podiam ter caminhado junto. Entendeu? Muito bom. O caso clássico de Zwingli e Lutero, mas também tem outros casos aí que a gente poderia falar, mas já tem polêmica demais aqui. Chega. Ó, galera, se você quiser, procure aí, ó, Reforma Protestante Bibotalk. Joga no Google, joga no Spotify, no YouTube. Você vai achar uma série de podcasts sobre a Reforma Protestante. Tem toda essa discussão sobre a ceia, Martin Butzer, sabe? Zwingli. O cara tem massa demais. Olha, tem muitos episódios, sério, tem mais de 15 episódios falando sobre... Não, mais de 15? Não sei. Mas acho que sim, tá? Mais de 15 episódios falando sobre Reforma Protestante. Tem muito conteúdo. Nem tudo vai estar aqui no YouTube e no Spotify, tá bom? Tem coisa que você só vai encontrar no nosso site mesmo, tá bom? É isso. A gente quis começar o mês de outubro com essa reflexão sobre a Reforma Protestante. Somos protestantes, estamos aqui protestando e é sobre isso. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E terça-feira tem BT Cash e sexta-feira tem BT Papo. Vamos ver, você já chega arrebentando aí, né? Vamos. Eu tô falando assim, você já chega arrebentando, enrolando aqui, porque eu perdi a pergunta. Eu acho que o Rafa pode pegar daí, né? Acho que o Rafa pode pegar lá do começo. Pode, tu leu, pode. Né? Sabe por quê? Eu li no Instagram e aí depois eu fechei o Instagram, agora eu tô lendo no print. Entendi.
É isso, tá. Vou tentar procurar então aqui também. Qual é o limite? Já. É porque aqui no print tá fora de ordem. Cacau, baixa um pouquinho o ganho do teu microfone. Tá bem alto e tá dando umas estouradas. Eu acho que eu tô falando bem alto, pra falar a verdade. Mais do que eu costumo. Tá. Mas eu vou baixar aqui. E dá uma viradinha no teu cabo também. Esse cabo cinza, ele tá meio torto, tá me dando um certo... Mas sabe por que é isso? Pronto, sabe por que é isso? Ele tá com mau contato.